Glória a Deus. Pode se assentar, fique à vontade. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela nossa banda. Glória a Deus. Deus abençoe. Queridos, podem descer. Vamos acender um pouquinho as luzes ali. Não quero ninguém dormindo, eu preciso de todo mundo atento na palavra, porque o Senhor vai falar com a gente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Queridos, quem acompanhou na nossa rede social, hoje a mensagem tem um tema. O tema é Entre Dois Mundos. Porque essa semana eu vou falar, meu Deus do céu, acende um pouquinho a luz. Essa semana, o meu Instagram começou a receber vários posts de uma série que é assistida, e o público que predomina, a maior audiência dessa série, a faixa etária está entre os 18 e, pasme você, 49 anos de idade. Não sei se você se ligou de que série que eu estou falando, mas o público ele vai de 18 a 49. Então, é uma série hypada, a verdade é essa, é uma série que muita gente assiste. E eu entendi que existem certas questões que podem me ajudar a contextualizar a mensagem. E antes que venha um TMC, porque na igreja tem o TML, presta atenção, na igreja tem o TML e tem o TMC. O TML é o teólogo muito legal. É aquele cara que gosta de Bíblia, mas ele é humilde para se assentar e aprender, que ele tem um coração ensinável, então ele é muito legal. Aí tem o TMC, que é o teólogo muito chato. É aquele cara que vem para a igreja só para criticar. Ele não fica satisfeito se não achar uma crítica, se não encontrar um alvo. Ou a luz está muito vermelha, ou tem muita fumaça, ou o ar-condicionado está frio, o pastor está falando heresia. É uns caras que, enquanto o pastor prega, eles ficam ali na mente despregando o que o pastor está pregando. Mas, irmão, eu te amo, viu? Porque nem Jesus se livrou desses caras, quem sou eu? Até Jesus tinha os TMC, né? Teólogo muito chato. Quem sou eu? Mas eu espero que o Senhor fale com você. Espero que, de fato, Deus possa trazer alinhamento sobre as nossas vidas. Deus possa realmente ajustar questões que talvez estejam acontecendo com você, que de contrapartida estão atrapalhando o seu desenvolvimento em relação à vida cristã. Deus tem formas de trabalhar, sabe? O próprio Senhor Jesus Cristo, você vai ver várias vezes Ele usando elementos, histórias da cultura popular da época para contextualizar a mensagem. Jesus falou de diversos assuntos, falou de elementos, falou de roupa, falou de odre, enfim, tudo isso para trazer uma melhor compreensão da mensagem. Você vê que o próprio apóstolo Paulo, quando ele entra em Atenas, lá em Atos 17, ele usa de um argumento pagão para contextualizar a mensagem e alcançar aquele povo. Então, eu quero usar de alguns elementos para contextualizar a mensagem, contextualizar a palavra, a fim de que de fato você venha entender, você venha compreender. Porque a palavra ela só pode surtir efeito em você quando você entende. A Bíblia diz que o semeador, quando ele sai para semear, existem alguns campos, alguns terrenos. Dependendo do terreno em que a semente cai, ela não germina, não tem resultado. Agora, tem certos terrenos que a palavra representada pela semente cai, mas ela frutifica. E eu quero crer, em nome de Jesus, que os corações que estão aqui nessa noite são como aquela boa terra, onde a palavra vem
e produz fruto. Fruto sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Queridos, primeira coisa que eu quero dizer aqui, inclusive se você estiver anotando, é interessante, eu vou trabalhar com alguns versículos. E a primeira verdade que eu já quero trazer aqui, é que você nasceu para viver na luz. Amém? Mas pastor, está meio escuro, querido, é proposital. Porque às vezes a gente quer viver o evangelho em ambientes confortáveis. Mas o Senhor, Ele disse que mandaria os seus discípulos como ovelhas em meio aos lobos. Preste atenção. Jesus disse que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Por quê? Porque o mundo, ele vive em trevas. Então quando você vai manifestar a luz, não é que você vai manifestar a luz onde já tem luz. Você vai manifestar a luz onde tem trevas. Irmão, isso não é confortável. Às vezes a gente está vivendo de um modo muito meiguinho, assim, sabe? Um evangelho muito carinhoso, muito soft, muito... Não, cara. Não. Eu fiz intencional, falei, deixa as luzes bem apagadas, coloca fumaça, deixa a luz vermelha bem forte, para gerar incômodo. Porque, irmão, Jesus te mandou ser luz em meio ao mundo, e esse mundo está em trevas. Esse mundo, ele não faz carinho na sua cabeça. Esse mundo, ele não está sorrindo para você. Ele não está de brincadeira com você. Você nasceu para ser luz. Você não nasceu para estar em trevas. Irmão, assim, para facilitar a compreensão. Nós vivemos aqui nesse plano físico, mas, de contrapartida, existem duas realidades em um mundo invisível. Um mundo que você não vê. Esse mundo que você não vê possui duas realidades. A realidade da luz. Coloca uma luz azul aí para a gente, para ficar bonito. A realidade da luz. E a realidade das trevas, volta vermelha. Essa é uma realidade, querido. Às vezes nós vivemos olhando muito para o natural. Por isso que a Bíblia alerta dizendo, não sejam carnais. A Bíblia recomenda que sejamos espirituais, porque quem é espiritual entende que por detrás desse cenário físico existe uma realidade espiritual que acontece. Nesse exato momento existe uma realidade espiritual. E essa realidade espiritual carrega esses dois lados. O lado das trevas e o lado da luz. Gostei. Quando você observa lá essa série, eu não vou te condenar, só para eu saber, quem assistiu já esse negócio aí que eu estou falando? Porque lançou agora a quinta temporada, por isso que bombardeou, né? Então, lá existe... Stranger Things, irmão, para você. Sabe o que é essa pastora? Stranger Things. Lá existe um negócio que se chama mundo invertido, que é um mundo caótico, é um mundo trevoso. Existe um mundo natural, esse mundo tangível, e existe o que eles chamam de mundo invertido. Cara, o negócio lá é caótico. E queira você acreditar ou não, cara, existe esse bendito desse mundo invertido, não como foi pintado na série, mas é um mundo que não é governado pelo, como é que é o nome do cara lá? Vecna. Não é governado por esse sujeito. Esse mundo invertido é governado por um bicho caco, que se chama diabo. Pastor, eu queria ouvir uma palavra de flowers. Meu senhor está falando de diabo. Irmão, sabe o que o diabo quer? Sabe onde ele tem sucesso? Em não ser sinalizado, não ser comentado.
quando não se fala dele, ele atua na escuridão. Mas quando a gente joga a luz, nós revelamos a maneira que ele age, a maneira que ele atua. E a minha intenção é jogar a luz, para incomodar e você entender que talvez, irmão, você está abrindo portais, brechas, para esse que você não quer que fale, o Satanás. Ainda bem que é meu último culto, vou pegar férias. Ei, esse mundo invertido, eu chamo de invertido, é um mundo espiritual, presta atenção. É um mundo espiritual, onde existem duas forças que atuam, Deus e o diabo. Porém, esse mundo, eu chamo de mundo invertido, porque Satanás, ele gosta exatamente de inverter aquilo que é verdade. Deus trabalha com verdade, Deus é verdade. É verdade. E Deus tem os princípios, Deus tem aquilo que Ele carrega como realidade, e aquilo que é realidade para Deus é imutável. Então a verdade de Deus fala sobre santidade, por exemplo. E o diabo vai tentar inverter essa verdade, e ao invés de você viver em santidade, ele vai fazer com que você viva em pecado, porque ele gosta de inverter aquilo que é verdade para Deus. Então, por exemplo, se para Deus a devoção, porque Deus espera devoção da nossa parte, porque a Bíblia diz que na dinâmica de Deus, Ele olha para nós esperando que sejamos responsáveis a ponto de manter a chama acesa todos os dias. Isso fala sobre devoção. E o diabo vai tentar distorcer essa realidade, para que ao invés de viver uma vida de devoção, vivamos uma vida totalmente desleixada em relação à renúncia, em relação à entrega. Então, por exemplo, na verdade de Deus, existe saúde. O que o inimigo vai fazer? Ele vai tentar distorcer essa verdade, ele vai tentar inverter, para que as pessoas se conformem com doença. Então, você vê que de fato, o inimigo ele atua de um modo a inverter aquilo que é a realidade de Deus. Deus espera que você viva uma vida próspera, cara. A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus, em todos os momentos que Ele se manifesta diante da humanidade, Ele traz a cura, Ele traz o perdão, Ele traz a provisão, porque essa é a verdade, é a realidade de Deus para nós. E o diabo vem tentando inverter. Às vezes ele faz com que as pessoas pensem que o que está reservado para elas é de fato uma vida de sofrimento. Isso é mentira, isso é inversão, porque o que Deus tem para você é uma vida abundante, amém, querido? Amém. Deus tem uma vida abundante para você. Então, por vezes você vai ver de fato essa força maligna atuando para distorcer aquilo que é a verdade, a realidade dos céus. Eu quero ler um texto com vocês, 1 Pedro 5, verso 8. 1 Pedro 5, verso 8. O que a Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso coleguinha, é isso? Não, irmão, vosso adversário, é guerra declarada. E aqui eu preciso fazer um ajuste. Algumas pessoas pensam que o mundo espiritual, ele consiste em uma guerra frequente entre reino da luz, entre Deus e o diabo. Irmão, Deus não tem adversários. Aqui não está dizendo que o diabo é adversário de Deus. O diabo é nosso adversário, porque contra Deus ele não pode nada. Deus não tem adversários. Que fique claro, Deus é soberano, não existem adversários para o nosso Deus. Então a guerra, a briga é aqui, é império das trevas e humanidade. Por isso que nós estamos entre duas influências, dois mundos. Existe Deus querendo colocar da essência dele em você, e de contrapartida existe um império das trevas caótico, pecaminoso, que quer colocar também a influência em você. Então você se vê
nesses dois mundos. Você precisa escolher um lado, irmão. Porque existe uma guerra travada. O diabo é seu adversário. Ele não é seu coleguinha. A Netflix mentiu para você com o Lúcifer lá, cara. Ele não é seu amiguinho. Ele quer te destruir. Olha só. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. E sabe por que ele está bramando? Ele tem raiva, ele quer devorar. É porque ele tem raiva disso aqui, ó. Vamos ler Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Veja o que a palavra diz. O qual nos tirou da potestade das trevas. Ei, se ele tirou é porque anteriormente estava, certo? Amém? Eu só posso tirar esse copo daqui e transportar para cá, porque ele estava aqui. Se ele já estivesse aqui, eu não precisaria transportar. Amém? Então, se Jesus transportou, é porque em outro tempo nós estávamos, segundo o texto, o qual nos tirou da potestade, do governo das trevas. Eu não estou aqui imaginando coisa. Pode deixar a luz azul agora, fica melhor. Até eu estou me incomodando um pouquinho com a luz vermelha. A realidade das trevas não é uma coisa que eu estou inventando aqui, cara. Aí não, pastor, estou com medo. Calma, calma. A gente vai resolver isso, tá? Calma. Pastor Dan flui bem em libertação. Fica tranquilo. Tem líderes aqui capacitados também, ok? Fica tranquilo. Então, o qual nos tirou da potestade das trevas, do império, da influência das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, existem aqui duas realidades. O que eu estou falando não é invenção, está na Bíblia. O império das trevas e o reino de Deus, o reino do amor. Então, esses dois reinos, eles trabalham para colocar a influência em você. Olha só, como que esse mundo espiritual, pela parte das trevas atua. Ele faz algumas coisas, como por exemplo, a distorção espiritual da sua verdadeira identidade e do seu propósito. Esse mundo invisível, a maneira que o inimigo atua é promovendo essa distorção da sua verdadeira identidade e manchando também o seu propósito. Uma outra forma de ação desse reino é porque ele é composto por trevas. E essas trevas desejam trazer a sua influência para o mundo. Então, existe um cenário espiritual que você não vê, mas é caótico, é trevoso. E uma das coisas que o reino das trevas quer fazer é conseguir que você abra um portalzinho, a famosa brecha, irmão, o famoso pecado. É um portal, é uma brecha que você abre, para que essa influência das trevas, através de você, irmão, olha a responsabilidade que você tem. Você tem a responsabilidade de ser luz, mas o inimigo está martelando, tentando fazer com que você abra uma brecha, para que através da brecha que você abre, olha a responsabilidade que você tem. A brecha que você abre, ele traga a realidade caótica para se manifestar nesse plano aqui. Irmão, o mundo está bom? Vamos falar a verdade, vamos ser francos, o mundo está bom? Tem guerra no mundo? Tem injustiça no mundo? Tem doença no mundo? Tem gente passando fome? Tem gente ruim, tem bandido? Tem gente matando de graça? Sabe por quê? Porque alguém está abrindo brecha para que aquilo que está no plano invisível se materialize e se manifeste aqui, no plano espiritual. Ai, ai, ai. Posso falar uma coisa para você? Seus atos não param em você. Ah, pequei aqui, tranquilinho. Não é tranquilo. O seu pecado não para em você. Mas mais para frente, de forma breve, eu vou
eu vou mostrar para você o problema do pecado e o quanto ele é prejudicial para a realidade física. Vamos lá. Eu falei então que esse reino deseja trazer para o mundo físico a realidade caótica. Esse reino, ele tenta manipular a sua mente, ele tenta devorar a sua mente, ele tenta manipular a sua mente, tirando sua identidade e controle emocional. É um reino que recebe influência na terra por meio de portais que os humanos abrem. Ah, pastor, não boto fé. Bora lá então, Efésios 2, verso 1. Efésios 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo, olha só, isso aqui é você antes de Jesus, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha só, o espírito que agora, presente, opera por meio de quem? Dos filhos da desobediência. Ou seja, cada ato de desobediência diante de Deus implica em alimento para Satanás. Irmão, eu estou te entregando coisas profundas aqui, irmão. Eu estou te entregando coisas que podem abrir os seus olhos e fazer você assumir de fato uma vida bem resolvida em Cristo. Porque eu estou te dizendo que o diabo opera agora e o que dá sustento para ele, o que alimenta ele para agir agora, é a desobediência das pessoas. O que é desobedecer? É ferir os princípios de Deus. Cada vez que você fere os princípios de Deus, cada vez que você fere aquilo que Deus estabeleceu, cada vez que você é desobediente, querido, um portalzinho está sendo aberto. O diabo só tem a influência que tem atualmente, porque tem vários portaizinhos abertos. Tem muita gente abrindo o portal todo. Não, tem gente que não é nem portal, é uma cratera. É um... Rapaz do céu, é loucura. Mas a Bíblia diz, ele opera agora, e o que dá sustento para ele é a desobediência. Efésios 6:11. Efésios 6:11. Alguns capítulos à frente, nós lemos isso aqui, ó. Revestivos de toda a armadura de Deus. Irmão, você concorda que se você tem que se revestir de armadura é porque você está em guerra? Seja franco comigo, se Deus está falando para você se revestir de toda a armadura, é porque você está num cenário boêmio, tranquilinho? Pastos verdes, lago, pesca? Irmão, quem é que veste a armadura? Que vai para onde? Sério? Certeza que o soldado não vai para Bombinhas? Hã? Por que Bombinhas? Porque são as melhores praias da região aqui. Você não precisa ir longe. Às vezes, não quero virar Jacaré, pastor. Por onde é que eu vou? Vai em Bombinhas. Irmão, soldado não bota armadura para ir para Disney. Soldado não bota armadura para ir para Paris. Irmão, soldado coloca armadura para ir para a guerra. Eu preciso ser esse pastor que traz a realidade, irmão, porque se a gente ficar só passando a mão na cabeça, a gente cria um monte de cristão frouxo. Cristão fraquinho, frouxinho, que apanha, leva pancada do diabo. E não é isso que eu quero para você, cara. Eu quero que você seja forte. Eu quero que você, num contexto espiritual, seja uma máquina, um fenômeno. Eu quero que você seja alguém que incomoda o inferno, que perturba o diabo. Sabe, aquele cara que chega no meio das trevas e manifesta a realidade dos céus. Aquele cara que as pessoas olham e dizem, é cheio do Espírito Santo, tem algo diferente nele. Ele emana uma energia diferente, ele tem uma áurea diferente. É o Espírito Santo que eu quero que faça morada em você, cara. Então, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Porque não temos que lutar contra carne e sangue, irmão. Outro ajuste, você não tem que lutar contra o seu irmão, nem carne nem sangue. Às vezes você se indigna contra o seu irmão, mas quando o seu irmão está te incomodando é porque por detrás dele tem um capetinha influenciando ele. E aí você tem que se levantar não contra o seu irmão, mas contra o capetinha que está influenciando o seu irmão, porque o seu irmão às vezes é gente boa. Ele só não está num bom momento, ele está meio perturbado. E aí que ele precisa que você seja a luz na vida dele, cara. Amém? Então, não é contra sangue nem carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, numa esfera espiritual tem uma batalha acontecendo, por isso você precisa estar revestido para que esteja firme, você não pode ceder. Agora, eu tenho uma boa notícia: se existe guerra é porque existe propósito, ninguém faz guerra de graça, irmão. Sempre tem alguma coisa envolvida. Se existe guerra é porque existe propósito. Se existe ataque é porque existe valor. Preste atenção. Se existe ataque é porque, ladrão não entra em casa vazia, irmão. Ladrão não entra em casa vazia. Se tem luta travada é porque tem valor aí dentro. Tem algo aí dentro que ele não quer que você use, ele não quer que você viva. Irmão, isso aqui é muito sério. Se existe uma força que parece que puxa... eu não estou revelando a sua vida, eu não estou nem usando o profético aqui, eu estou falando porque eu sei. Se você sente que tem uma força te puxando para baixo, você diz assim: pastor, eu não consigo, eu venho na igreja, eu escuto o nosso pastor, o nosso apóstolo pregar, eu quero fazer as coisas certas, mas eu saio daquela porta, parece que o mundo me puxa para baixo, parece que eu não consigo desenvolver a minha fé, eu não consigo desenvolver a minha vida espiritual. Irmão, se tem uma força tentando te puxar para baixo, é porque do outro lado tem um reino de luz chamando você para uma vida de posicionamento, uma vida de santidade, uma vida de princípios, uma vida de caráter, uma vida de maturidade. Parou de brincadeira, irmãos. Parou de brincadeira. De tanto brincar, esse reino que é invisível está entrando nas escolas, está entrando nas universidades, está entrando na música, está entrando nos filmes, está entrando nas séries, está entrando na política. Sabe por quê? Porque os crentes estão conformados com isso aqui, culto, 4 paredes, sendo luz em meio à luz. Não é isso, irmão. É luz em meio às trevas. Ontem, a Exousia Music foi num festival que é bem secularizado, aqui em Balneário Camboriú. Quem estava lá? A Exousia foi lá, a Exousia fez bonito. Tinha gente lá que não era crente, que levantou para aplaudir, que se emocionou, que derramou lágrima. Por quê? A gente entrou com a presença de Deus num lugar que é declaradamente de esquerda. Tanto é, irmão, que a Exousia Music foi classificada para a final, receberam até o troféuzinho. Mas logo depois tiraram o troféuzinho, porque os jurados concluíram que Jesus não é cultura. Desclassificaram a Exousia porque Jesus não é cultura. Irmão, eu fiquei feliz só de entrar lá num lugar onde o diabo se diz influenciar, e a gente chega lá com o Salmo 91, irmão. O salmo que ele tem pavor, cara. Aquele que confia no Senhor, ele é escondido à sombra do Onipotente, ele habita debaixo das asas do Senhor. E a gente levou essa mensagem lá onde o diabo diz influenciar. Então a gente não pode deixar esses espaços, esses lugares para o inimigo, porque onde a igreja não vai, o diabo se estabelece. Se você na sua universidade não se posiciona, o diabo se estabelece lá. Jesus te mandou ser luz em meio às trevas, cara, em meio às trevas. Sabe, eu lembro de quando eu comecei a trabalhar numa padaria, eu tinha 15 para 16 anos, eu entrei num lugar, vou dizer para você, essa padaria, ela era bem contaminada, digamos assim, num sentido espiritual, porque as pessoas,
eram aquelas de farra, de bagunça, de conversas bem feias. E eu era a luz no meio daquelas trevas. Você acha que eu fiquei quietinho, tímido? Irmão, eu trabalhei acho que quase 2 anos lá. Quando eu saí, 80% estava convertido. 80%. Por quê? A gente tem que entender que Jesus pede para brilhar a luz, não aqui dentro, cara. Aqui dentro, quem tenta brilhar demais a luz, a gente vê de forma errada, está querendo se aparecer. Está querendo brilhar demais. Irmãos, você não é estrelinha. Você é luz. E luz, o propósito da luz é isso aqui, ó, iluminar onde está em trevas. Se a luz não ilumina onde está em trevas, não está cumprindo o seu papel, não está cumprindo o seu propósito. Amém, queridos? Amém. Deus está falando? Amém. Então existe essa luz que chama você. Agora, é perceptível, irmão, com todo respeito e carinho, é perceptível. Existem esses dois lados. Você não está limitado a esse mundo físico. Ainda que você não veja, nesse exato momento existe uma realidade espiritual acontecendo. Esses dois lados são reais. Ao mesmo tempo que você está aqui recebendo a influência de Deus, o diabo vai tentar chamar você, saindo daquela porta, ele vai tentar distorcer tudo aquilo que Deus está trabalhando no seu coração. Vai fazer você ligar para aquele contatinho, vai fazer você colocar aquela cervejinha na boca, vai botar aquele vape cancerígeno, fazer fumaça para... Vai influenciar, porque são duas realidades atuantes, nesse exato momento. O Espírito Santo, ele está aqui, batendo na sua porta, querendo entrar na sua vida, mas não fica por isso mesmo. Tem uma resistência, tem um lado caótico, maligno, que quer dominar a sua mente, dominar suas ações, deturpar suas emoções, deturpar os teus sentimentos, deturpar a maneira... Ei, tem crente, irmão, pasme você, eu não estou aqui para agradar, me perdoe, apesar que eu amo cada um de vocês. Ah, pastor, você não me conhece, mas eu te amo, você é meu irmão, tem que te amar, ainda que eu não te ame, eu tenho que te suportar. Amem, se não der para amar, suporte. Então, fica tranquilo. O que eu estava falando? Onde é que eu estava? Alguém estava prestando atenção na mensagem? Consegue me dar um norte aqui? Hã? Sim, a parte de que eu não sou massagista, né? Eu não estou aqui para fazer massagem. Estou aqui para pregar a palavra, né? E a palavra nem sempre ela vem para fazer... Tem vezes que ela vem com um aspecto de esperança, de fé, de cura, mas tem vezes que ela vem para criar vergonha na cara, e hoje é um criar vergonha na cara. Porque existem dois lados, cara, tentando influenciar você. Deus quer... Tanto é que Jesus disse assim, ó, numa oração que ele ensina para os discípulos: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Não é nos leve para o teu reino espiritual, é venha o teu reino, porque Deus quer que através de nós o reino espiritual de Deus, o reino de luz, se manifeste na terra. Mas de contrapartida tem um outro lado que quer também usar você para manifestar o reino trevoso, cara. Aí quando você quebra aliança e você é infiel, você está fazendo exatamente aquilo que Satanás quer, porque ele quer o que quebra aliança. Ele é o infiel. Quando você não é satisfeito com o que você tem e você vive almejando a vida do outro, você está manifestando a essência de Satanás. Foi isso que ele fez. Ele não se contentou em ser querubim ungido, ele quis se assentar acima de Deus. Então você está aqui, ó. Irmão, talvez a maioria não conheça, porque essa é uma história antiga. Já ouviu falar da história do muro? O jovem no muro, quem já ouviu? Sério? Só isso? Então eu vou contar com gosto, eu vou até subir aqui para falar. O que acontece? Existia um muro. Em cima desse muro tinha um jovem. Aqui é um muro. Vou ficar aqui para fazer da minha direita Deus. Do lado direito do jovem estava Deus e os anjos. E
Deus estava ali com os anjos e Jesus e o Espírito Santo, e eles estavam chamando esse jovem assim com alegria, sabe, empolgados, vibrando, vem para cá, vem para o nosso lado, vem para a luz. E do outro lado estava Satanás e seus anjos, e eles estavam assim, olhando para o jovem, sem falar uma palavra. Aí isso chamou a atenção daquele jovem, ele viu Deus ali com os anjos, chamando ele para fazer parte da família espiritual, da família de Deus. E aí ele olha para Satanás e os demônios, eles estão em silêncio. Aí ele perguntou, pessoal, vocês não querem que eu vá aí para vocês? Vocês não querem que eu faça parte do lado de vocês? Porque, olha aqui, Deus está chamando adoidado eu para fazer parte da família, e vocês estão em silêncio. Diz que o capeta olhou para aquele jovem e falou assim: o muro já é meu. Irmão, a tua indecisão já te define. A tua indecisão já está te posicionando. Eita! Amém, gente? Amém. Ah, que palavra leve, né, Rafa? Que glória, que maravilha. Que suave. Ei, qual é o nosso parâmetro máximo, a nossa maior referência de cristianismo? Quem? Jesus, claro, enche a boca para dizer, Jesus. Inclusive ele viveu e ele disse assim, eu vos dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz, ou seja, nosso maior exemplo, nosso maior parâmetro. E aí quando você olha para Jesus, o nosso maior exemplo, você vai ver que ele fazia questão de expor o capeta. Às vezes as pessoas querem se esconder do diabo, mas Jesus expunha ele. Observe, Lucas 4,35. Lucas 4,35. E Jesus o repreendeu dizendo, aqui o demônio, né? E Jesus o repreendeu o demônio dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo, que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Irmão, Jesus dominava o mundo espiritual. Jesus não dava ouvidos, Jesus mandava calar a boca, cala-te. Jesus deu exemplo para que façamos o que ele fez. Irmão, Jesus não parou para ouvir demônio. Às vezes você está deixando de ouvir o Espírito Santo para ficar ouvindo Satanás, com as ideias que ele manda para você, as sugestões que ele te dá. Não faz, não dá nada. Acessa, não tem problema. Liga, é de boa. Vai. Ele está falando e você está prestando seus ouvidos. E Jesus ensinou a não ouvir diabo. Ai. Meu Deus do céu. O que eu fui fazer da minha vida, Jesus? Agora, eu amarrei bem. Ali, a galega ali. Marcos 16, 17. Olha só. Jesus dominava. E olha só o que ele diz para nós. Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. Querido, se você crê em Jesus, se você caminha com Jesus, você tem a autoridade que te foi confiada para que você faça o que ele fez. Jesus expulsou os demônios. Ei, Jesus não se escondia. Ei, para de se esconder. Jesus te deu exemplo, então ele quer que você domine. A Bíblia diz, eis que vos dou poder. Irmão, Jesus não estava falando com a classe apostólica, Jesus falou com os cristãos. Eis que vocês cristãos, que creem em mim, que são filhos de Deus, eu vos dou poder para pisar sobre toda força do mal. Não é uma parcialidade, toda força do mal. E ele garante, nada vos fará dano algum.
Jesus te deu exemplo, Ele quer que você domine o mundo espiritual. Ele não quer mais que você seja refém das investidas de Satanás, que você fique levando tapa, soco do diabo, não. Ele quer que você seja... Não tem ninguém aqui com a camisa terror do Satanás, né? Não? Nós temos uma camisa aqui que o nosso apóstolo fez, que a estampa é bem grande assim: sou o terror de Satanás. Esse não é um papo muito comum, porque a maioria das pessoas pensam que tem que apanhar do capeta. Aqui não, aqui nós que bate. Cada alma ganha, está levando soco da gente. Cada vida que se rende a Jesus está levando soco da gente. Cada vez que a gente resiste à tentação e se mantém em santidade, está levando soco da gente. Cada vez que uma pessoa é liberta, daí não é soco, é espancamento, irmão. A gente não apanha do diabo, não. Mas, irmão, você não pode estar em cima do muro. Para viver essa realidade, você precisa estar bem posicionado no reino azul. Põe lá o vermelho. O vermelhinho, esse não. Esse é B.O. Meu, deu uma cor tão bonita, foi, né? Associado a um negócio tão feio. Ó, qual é o reino que você tem que estar? Azul, o reino é agradável, né? Traz uma suavidade. O azul abraça, né? É estratégico, é uma cor que proporciona conforto. Então, é o reino. Mas você tem que estar posicionado, irmão, porque essa promessa de Jesus de pisar sobre toda a força e não sofrer retaliação é para quem está posicionado. Porque se tiver portal aberto, se tiver brecha, o Satanás que está lá naquele mundo caótico, trevoso, cheio de... ele vai, ó, pegar você. Eu escuto direto, né? Pastor, eu fiz a libertação numa pessoa lá e parece que a minha vida desandou. Irmão, Jesus disse: tu vai pisar sobre toda a força e nada vai te fazer dano. Se está fazendo dano é porque tem brecha, tem portal aberto. Eita, aleluia. Vamos lá, meu Deus do céu, me empolguei aqui, o reino está passando. O tempo está passando. Vamos lá, glória a Deus. Deixa eu... Amém. Então, pastor, está falando muito desse reino aí, e não sei o que, começou até falando de reino invertido. Irmão, é só para didática, é o reino das trevas. Mas o diabo, o inimigo quer, através de você, trazer a realidade desse mundo invertido para a terra, invertendo os valores, invertendo os princípios, trazendo caos. Mas a boa notícia é que Jesus está aqui nessa noite, amém? Jesus está aqui nesse lugar, com o propósito de tocar você, encher você, para que ao invés de termos um mundo invertido, porque, irmão, você concorda que está invertido? Irmão, homem não é mais homem. Onde é que eu entrei? Agora eu entrei numa área polêmica. Deixa eu tomar uma água, hidratar as minhas cordas aqui. Homem não é mais homem, cara. Está tudo invertido. O povo que pinta até a unha agora. Faz os... Meu Deus do céu. Irmão, eu não estou falando da abobrinha. Está invertido, cara. Está invertido o negócio, os valores foram invertidos. E Jesus quer usar você. Irmão, presta atenção na notícia que eu vou te dizer. Jesus quer usar você, para que não tenhamos um mundo invertido, mas para que através de você, de Cristo em você, tenhamos um mundo convertido. É você que Deus vai usar, cara. Jesus não vai descer na terra e se materializar para alcançar o perdido. Ele vai usar você. Você é responsável por transformar nesse mundo um mundo convertido. 12 homens comprometidos fizeram com que hoje eu e você estejamos convertidos. Porque por aqueles homens comprometidos, o Evangelho atravessou a história da humanidade. E aqui estamos nós. Porque lá atrás alguém se posicionou. Enquanto a gente se sente aqui, confortável, não sai da bolha, fica aqui, não, cultinho maneiro, e não, hoje não foi tão maneiro, teve muita luz vermelha, mas o cultinho maneiro e uma música boa, e a gente fica aqui, é o nosso clubinho social, e o mundo está se perdendo, mas pouco importa que a gente está aqui, satisfeito, cheio de Jesus e Espírito Santo. Mas o mundo está perecendo, e irmão, irmão,
Irmão, tem igreja fechando. Lá nos Estados Unidos, que já foi o epicentro do avivamento, 4.000 igrejas fecham por mês. 4.000 igrejas. Onde é que está indo? Onde que os crentes estão? Onde que essa galera que tem que manifestar e fazer do mundo um mundo convertido? Cadê essa galera? Deus nos chama para uma responsabilidade, amém, queridos? Gostaria que a banda viesse. Deus nos chama para uma responsabilidade. Eu sempre gosto de dar o exemplo daquele momento em que Jesus está diante de uma multidão e a multidão sente fome. E aí, de repente, no meio daquele cenário, uma multidão faminta. Lá em João 6, se eu não me engano, vai falar sobre isso. Coloca João 6,9, por gentileza. Vamos ver se é isso. Está aqui um rapaz, um jovem, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Irmão, havia uma multidão faminta. Da mesma forma, existe uma multidão faminta. Uma multidão que tem fome de Deus. Eles não sabem. Tem gente lá fora que tem fome de Deus e sequer sabe. E aí eles ficam tentando preencher essa fome, esse vazio com coisas que o mundo oferece. Balada, relacionamentos quebrados, experiências nojentas. E aí é sempre aquela mesma história. Vai dormir vazio. Porque tem uma multidão lá fora com fome de Deus, esperando que alguém dê pão, dê alimento. E o mais interessante é que a solução para a multidão aqui nesse contexto, nesse cenário, não veio senão de um jovem. Um jovem entregou os recursos para Jesus. E Jesus usou os recursos daquele jovem para alimentar a multidão. Se coloque de pé. O maior recurso que você pode entregar para Jesus nessa noite, preste atenção, o maior recurso que você pode entregar para Jesus nessa noite é a sua própria vida. O maior recurso, aquilo que Deus está mais interessado, não é no seu talento, não é na sua força, mas na disponibilidade. A solução para uma multidão veio pelas mãos de um jovem. Eu creio que essa história vai se repetir aqui em Balneário. A solução para essa multidão perdida, essa multidão faminta de Deus, a solução está aqui na minha frente. Cada um de vocês é um potencial nas mãos de Deus. A minha oração é que hoje você se posicione de um modo a não compactuar mais com as trevas, irmão. Eu quis vir de forma clara, quase que desenhando, para você entender que existem 2 lados que buscam influenciar a tua vida. Decida hoje se posicionar do lado de Deus. Decida hoje estabelecer uma amizade real com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é meramente um arrepio no culto, cara. Não é uma lágrima que você derrama. O Espírito Santo é real, é uma pessoa e Ele está aqui. Ele quer fazer parte da tua história. Ele quer te abraçar, quer ser teu ajudador, aquele que caminha com você. Mas Ele não é violento, Ele não chega forçando as coisas. Ele precisa de coração voluntário, coração entregue, coração disponível. Talvez você chegou aqui e você se vê vivendo essa vida onde parece que tudo está parado. É um bombardeio na sua mente. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você pensou em voltar atrás? É um bombardeio aqui, na sua mente. Talvez você está aqui nessa noite e você é aquele cara, aquela pessoa que abriu muitas brechas.
deu alimento, deu força para Satanás operar, mas decida encerrar esse ciclo, cara. Eu não sei onde você está hoje, não sei qual é a posição que você se encontra, mas eu sei que tem um Deus que é Pai, que Ele está com as mãos estendidas para tirar você desse caos, tirar você desse mundo sujo, desse mundo caótico, tirar você de um sentimento que te atormenta, uma culpa, um desânimo, uma falta de perdão. Ele quer tirar você desse caos e te trazer para a luz, irmão. Ele quer encerrar esse ciclo de instabilidade emocional. A pessoa oscila, um dia está bem, um dia está mal. Ele não quer mais isso. Ele quer proporcionar a verdadeira alegria. Eu estou falando que Ele quer fazer com você aquilo que Ele fez em mim, aquilo que Ele fez nos meus irmãos, aquilo que Ele faz em todo aquele que deseja receber esse toque dos céus. Feche seus olhos nesse momento. Eu não vou te pedir para vir aqui à frente, mas eu vou pedir que você coloque a mão no seu coração. O coração, ele representa a alma, essa alma que precisa do toque de Deus. A alma é quem você é, a alma é como você pensa, a alma é como você decide. E essa alma tem que ser influenciada não mais pelo mal, não mais pela carne, não mais pelo pecado. Agora você precisa ser influenciado pelos céus. Você não vai ser mais aquele que é um agente de caos. Não. A partir de hoje você vai ser, em nome de Jesus, um agente de luz, um agente de transformação. Alguém que vai realizar, manifestar a realidade dos céus aqui na terra. Em nome de Jesus, Pai, nome que é sobre todo nome, eu oro pelos meus irmãos nesse momento, para que toda brecha que foi aberta, todo cenário que foi aberto, onde o inimigo achou legalidade, fecha em nome de Jesus, Pai. Cancela, quebra todas as correntes, tudo aquilo que aprisiona, às vezes um pensamento, uma culpa, um trauma, uma dor. Pai, vem com tua cura nesse momento, vem com a tua liberdade, traz a ação dos céus sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, tira, Pai, aqueles que estão em trevas, tira-os desse cenário de caos, coloque-os em teu reino, estabeleça-os em teu reino. Oh Pai, que em nome de Jesus esteja aqui uma geração que não se esconde, pelo contrário, uma geração que decide ser luz, uma geração que decide trazer os céus na terra, os céus na terra. É isso que eu declaro e profetizo sobre você. Hoje você se torna um agente de Deus para trazer transformação onde você pisar os seus pés, para fazer do mundo não um mundo invertido, mas sim um mundo convertido, um mundo que é alcançado pelo amor, pelo favor, pela liberdade que vem dos céus. Que pela sua vida o Senhor venha operar de forma poderosa, que em nome de Jesus os dons que estavam adormecidos, os talentos, possam ser despertados nessa noite em nome de Jesus. Que o Senhor coloque em você o senso da eternidade, e que a partir de hoje não seja mais um homem natural, mas que você seja espiritual, que ouvir o Espírito Santo falar seja uma realidade na sua vida, que contemplar a beleza de Deus seja algo real em sua vida. Que o Senhor te dê força, o mesmo Espírito que esteve sobre Jesus esteja sobre você, potencializando, capacitando, te dando autoridade, ousadia. Que você não seja simplesmente mais um em meio à multidão, mas que você seja uma extensão de Cristo na terra, uma extensão de Cristo na terra. Em nome de Jesus eu declaro que você pertence ao reino dos céus, você pertence ao reino de luz. Você não é o que as pessoas dizem, você não é as mentiras que o diabo contou, você é quem Deus diz que você é. Você é filho, você é a filha, você é amado, você é amada, você é perdoado, você é perdoada, você é livre em nome de Jesus. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e eu proclamo essa liberdade na autoridade que é no nome de Jesus, e libero essa realidade sobre a sua vida. Tudo aquilo que te oprimia, te aprisionava, era
dor, era caos, agora recebe a influência e a realidade de Deus, em nome de Jesus. Assim eu creio, assim eu acredito, em um nome de Jesus, amém, amém. Aplauda bem forte ao Senhor, aleluia.